De volta com o Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM. Agradecemos a você pelo carinho, pela audiência, tanto no rádio quanto em nosso streaming no Face, também no YouTube, ao vivo, logo mais também em podcast esse programa. E hoje ainda, às 17 horas, tem reprise na Plena TV. No programa de hoje, conversando com a historiadora Silvia Paz. Aloysio, e a gente já furei aí a sua informação que você ia trazer esse bloco aí, mas está em tempo, é claro, evidente, sobre a participação do Marcelo Sampaio. Volto com você, Aloysio. Por favor, pode fazer, Nogueira, a intervenção. Vamos lá, então. Obrigado. Bom dia, queridos Cláudio, Aloysio e Silvia. Só para complementar o livro, abre aspas, Gente da Terra, fecha aspas, foi escrito pela Marluce Guimarães em parceria com a também professora de História Maria Nilza Patrão, isso? Isso. Duas mestras maravilhosas que eu tive, a Marluce e a Maria Nilza. Ambas nos ensinaram muito, foram colegas de Diva na faculdade de filosofia e me ensinaram, esses professores, Diva também, me ensinaram Aristides, que também chegou a dar algumas aulas para gente. Esses mestres nos ensinaram a amar esse território, a respeitar a nossa história e nosso patrimônio. Devo muito a eles, por isso. Só para registrar aqui, o professor Marluce foi meu professor na quinta série do liceu. Hoje é o primeiro ano do ensino médio. Quinta série hoje equivale a quê? Sexto ano. Sexto ano. E ela e Dona Júlia Zeuri na sexta série, que hoje é sétimo ano? Sétimo ano. Foram dois. Eu gosto muito de história, sempre gostei, mas foram duas professoras que me estimularam muito a gostar ainda mais de história do que eu já gostava. Lógico que eu não falava com Diva, né? Mas, enfim, os temas do blog, e obrigado aí, Marcelo, pela lembrança. O tema desse bloco, que eu vim para te abrir, a gente já tratou sobre ele numa matéria publicada no sábado. Você foi uma das pessoas que foram ouvidas, então compõe a matéria. Na segunda-feira da semana passada, o prefeito Vladimir Garotinho anunciou, junto com sua irmã Clarissa, uma parceria para recuperar e revitalizar ali o Parque Alberto Sampaio, que realmente está abandonado. E não é desse governo, nem do governo passado. Está abandonado, digo porque morei ali no Jardim Jalá, se não me engano, no governo Mocaibe, uns 4, 5 anos. E realmente aquilo ali de noite é terra de ninguém. Digo porque morei ali, passava de vez em quando, né? Do alto você ouve bem, a acústica ali, né? É feito para isso, anfiteatro, você ouve longe. E realmente de noite ele é terra de ninguém, né? Grito, enfim, coisas assim, tenebrosas. Ele anunciou segunda-feira essa parceria com a AEC, Associação de Evangélicos de Campos, para recuperar e manter, né, sem ônus ao poder público, o parque. Ocorre que o anfiteatro do parque foi batizado em 2017 com o nome do nosso saudoso diretor teatral, dramaturgo, poeta, turismólogo, né, Antônio Roberto de Góes Cavalcante, carnavalesco, né, organizador do Carnaval de Campos, o Capi. E aí criou-se o evangélico e religioso e artista. São duas classes, pessoas que às vezes você pode ser religioso e ser artista, né? Ou pode ser artista e ser religioso, mas assim, via de regra, é difícil você pensar nesses dois grupos juntos para suas atividades fim, religião e arte no mesmo espaço. Mas houve a reação, o Capi é um cara muito querido e muito reconhecido, com justiça,
e houve uma reação da classe artística. Como é que você ali na sua fala, você falou dessa impossibilidade, não é impossibilidade, dessa dificuldade, digamos assim, de base, mas também lembrou a importância das PPPs, parcerias público-privadas, que são usadas, por exemplo, no município mais rico do Brasil, que é São Paulo, nos seus parques públicos, né? Uhum. Como é que você vê a questão? Bom, primeiro lembrar que o Parque Alberto Sampaio, o Jardim de Alá, ele é fronteira do centro histórico, né? É uma das fronteiras do centro histórico. E o nosso centro histórico, ele sofreu um esvaziamento a partir da década de 80 do século passado. Ele veio se esvaziando. O centro da cidade, ele hoje não oferece um abrigo noturno para o cidadão, de modo geral. Tá? Temos muitos que moram nas ruas do centro, moradores de rua, tá? Mas usar o centro para o lazer, para a cultura, né? Esse centro foi esvaziado. Eu vejo que uma das razões desse esvaziamento é a saída de muitos moradores dessa área central da cidade para os bairros mais periféricos, né? Então, se não há aquele cidadão que mora no centro e que usa o centro à noite, ele se esvazia e deixa um espaço aberto para o escuro, o medo, o frio, né? As coisas menos acolhedoras. Então, o Jardim de Alá, ele é essa área, ele é fronteira desse centro histórico. Por isso, ele foi também abandonado, né? Em razão desse esvaziamento. Depois falar de Capi, uma pessoa querida, canceriano como eu, mas assim, uma pessoa que ele foi pioneira, né? Ele trabalhou com teatro e sempre inovando. Ele, quando chegava e a gente conversava sobre alguma peça dele, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu, Capi, você só tem ideia capinesca. Isso não vai dar certo, Capi. Vai dar. Você vai ver. Mas Capi não pode. Não. E a coisa acontecia, né? Na mão dele a coisa acontecia. Foi pioneiro no momento de organização do carnaval em Campos. Trouxe um outro padrão de carnaval para nós. Foi pioneiro no turismo. Ele trouxe para Campos o primeiro curso de turismo nível superior, com a Plínio Leite de Niterói, que formou uma turma de turismólogos de mais de 30 alunos nesse curso de turismo. Envolveu o SENAC, prefeitura, criando cursos de guias de turismo e de guias mirins de turismo com a Fundação da Infância e Juventude. Então, ele foi pioneiro e ele conversava com uma facilidade nas diversas áreas, porque ele entendia o valor de estarmos trabalhando compartilhadamente, né? E Capi sabia trabalhar compartilhadamente. Poucas pessoas sabem fazer isso, né? Ele tinha esse dom. E Capi dá, como você falou, Luísio, com muita propriedade nome àquele anfiteatro. As peças que ele ensinou ali, fantásticas, né? Em cima de andaimes, usando andaimes como cenário. Só para registrar, Silvia, ele inaugurou o espaço. Sim. Em maio de 88. Eu tenho aqui, ó, o programa original da peça, de 88. Tá vendo aqui? Isso. A Arena Ponta Zumbi. Ponta Zumbi. Guarnieri, Boal do Lobo, né? Em 88. Isso. Ele inaugurou aquele espaço. Ele é fantástico.
Bom, agora a outra questão. Praça da Bíblia. Mais uma. Nós já temos uma Praça da Bíblia, que é vizinha, Praça 5 de Julho, que é em frente a hoje Secretaria de Educação, antiga estação ferroviária. E nós temos uma outra Praça da Bíblia na Codim, no distrito de Guarulhos. Terceira Praça da Bíblia. Eu não vejo que nós campistas sejamos assim tão abençoados com tanta Praça da Bíblia, não, né? É muita praça, as bênçãos deveriam chegar com mais fluência para nós. Bom, essas parcerias público-privadas, elas são importantíssimas. Mas há de se entender que parceria, ela envolve um acordo e não troca de favores. De favores, assim, bom, eu quero recuperar a praça. Legal, vou buscar quem tem dinheiro para recuperar a praça. Ótimo. Mas quem está entrando como parceiro deve entender que vai assumir um ônus, tá? Muito mais do que um bônus, mas que não deve pedir em trocas determinadas coisas, como o nome de uma praça. Né? O nosso território, a nossa história está partilhada. Nossas ruas, antigo passeio municipal, 28 de março, Tarcísio Miranda, Alhaí Ferreira, né? É um monte de gente, como se a cidade fosse um ninhozinho e não tivesse lugar para dar nome, para homenagear essas pessoas. Aí tira-se o nome de Azevedo Cruz, que é o cara que escreveu Amante a Verba, que é o hino desta cidade. Tira-se a rua com o nome dele para colocar o nome, sei lá de quem, que está lá no lugar. Quer dizer, é um descaso. Por isso que eu falo, Luísio e Cláudio, falta educação patrimonial. Se as pessoas que estão no poder público naquele momento fossem preparadas desde a infância para amar o seu território, para entender o seu território e entender de fato o seu papel cidadão, não fariam essas coisas com a nossa cidade. Tá? Isso me dói, porque eu amo demais esse território. É público e notório. Tá? E não escondo isso de ninguém. Aprendi isso com meus mestres na faculdade, aprendi isso com minha avó, que vem de Murundu para cá, e trago esse orgulho de ser desse território. E fico muito, entristecida quando eu vejo esse território tão mal cuidado no sentido de afetividade, entendeu? É como se o campista fosse campista, mas a cidade não pertencesse a ele, porque ele não quer. Eu queria levantar 2 pontos que você falou, Silvia. Primeira, você falou que capi era... o adjetivo que você usou era capinesco, é isso? Capinesco. Ideias capinescas. Mirabolantes. Mirabolantes. Eu lembro que eu participei foram os autores da peça Pontal em 2010. Sim. E aí, o elenco inicial da peça eram Ive Carvalho, Sidney Navarro e Mário Stanislavski, que é um camarada do Sul que apareceu por lá nessa época, lá no bairro Neivaldo. Sim, lá no Neivaldo. Não, mas isso vocês pegaram pronto. Isso no laboratório. O Neivaldo era meu primo, né? Neivaldo é pai. E aí tem um poema
aquela casa de barro do Zaqueu tinha um pé direito muito alto, né? Sim. E ele deu a ideia de botar 2 cordas, uma do lado da outra, em que Mairos e Sidney, Ivo já tinha mais idade, iriam descendo no meio do poema. Aí propôs lá e tal. Eu lembro disso. Aí Mairos e Sidney olharam, ouviram falar, não vai dar, não. A gente vai quebrar o pescoço. Mas, enfim, e acabou indo sem essa descida. Capinesca, como você disse. Agora, em relação ao Parque Alberto Sampaio, você falou esvaziado, é verdade, muita da população que morava no centro da cidade foi para a periferia, mas a área também, ela foi, além de esvaziada, ela foi imprensada, né? Ela foi imprensada pelo avanço do urbanismo mesmo, às vezes sem controle, né? E não só por construções de particulares ou de comércio, como do próprio poder público. Em 2007, ela foi erguida a ponte, inicialmente Rosinha, é um viaduto, né? Depois Brizola, porque não pode homenagear a gente em vida, mudou para Brizola, e acabou de sufocar arquitetonicamente aquele espaço, né? Sem dúvida. E um espaço que trouxe, uma construção que trouxe, agravou problemas, né? Porque ali era a antiga Lagoa do Osório, era o Curral das Éguas, antigamente, onde eram guardados os animais do mercado. E é uma área que precisou ser drenada pelo canal Campos Macaé, né? Então, é naturalmente uma área alagadiça. E não foi feito um serviço, uma obra de drenagem antes da construção da ponte. Daí o problema que traz acarretado com as chuvas torrenciais de épocas em épocas, né? Agora, lembrar que a Vladimir anunciou na segunda, logo na terça, gerou muita repercussão na rede social, né? A partir da própria segunda, acho que mais na terça. Na quarta, eu publico um ponto final, coluna de opinião da Folha da Manhã, no Jornal Impresso, que levantei um pouco da história da área e de Capi, né? E fiquei impressionado com a repercussão, porque é um texto maior, né? São 8 notas de 7 linhas, é um texto maior, e viralizou de uma maneira que eu não esperava. Viralizou o texto. Né? Capi é uma pessoa queridíssima, né? Acho que a questão da polêmica também, Capi e tudo, viralizou. E também, acho que isso é uma área central, né? Tem a questão dos evangélicos também, enfim, viralizou o texto. E Vladimir vai e anuncia um recuo parcial, que inicialmente se pensou, ele propôs colocar outro lugar público, outro lugar público, por sugestão dos artistas, o nome de Capi. Houve uma reação muito grande, e ele teve recuo parcial, né? A atitude chamada pelo presidente da Câmara Municipal, Fábio Ribeiro, de decisão salomônica, foi deixar o anfiteatro com Capi e assegurar o espaço ao uso dos artistas, e o resto do parque, que vai ali do anfiteatro até onde funciona agora provisoriamente Camelódromo, né? Ficar para o tal Parque da Bíblia, sob a administração da AEC. E Fábio disse que isso seria debatido, a proposta não foi para a Câmara ainda, o projeto não foi para a Câmara ainda para ser votado, seria debatido com um representante da AEC, com um representante dos artistas e com um representante do poder, como moderadores, né, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Você acha que pode ser uma solução? Olha só, toda solução, para ser uma boa solução, ela tem que ser compartilhada. Ela tem que ser não apenas discutida, mas tem que ser afetivamente compartilhada. Eu fico assim, imaginando, daqui aqui, olha o território, daqui aqui
é evangélico que vai tomar conta, que vai fazer o parque da Bíblia. Daqui até aqui é o pessoal dos artistas. Um não pode se misturar com o outro? Não, seria em dia, segundo o Fábio colocou, seriam dias, a priori seriam dias diferentes. Pois é, gente, é o que é isso? Eu não consigo entender uma harmonia nisso. Eu não vejo um futuro bom para coisas que estão tão encaixotadinhas, estão com territórios tão divididos, uma vez que somos todos cidadãos desse município. Eu não acho que isso, com quase toda certeza, teremos problemas futuros. Tá? Justamente porque não estamos dando os braços, não estamos dando as mãos. Isso pode acarretar um problema futuro. Agora, como conciliar este problema no momento? Entendendo que o anfiteatro Capi, ele é legal, ele tem uma lei de instituição, ele está ali há mais tempo. Quem chega agora quer fazer o bem, não veja quem. Não tem que ter essa moeda de troca de nome. Tá? Nós já tivemos no nosso espaço, não sei se algum ouvinte deve saber dessa história. Nós já tivemos uma praça pública que foi dada por um vereador, isso há alguns anos atrás, a uma igreja evangélica. Como uma praça pública que é de todo mundo, que é de 500 mil habitantes, foi dada a um grupo de 1.000, 2.000, 2.000 pessoas. Você pode citar o nome do vereador? Qual é a praça? Não vou citar o nome do vereador, Luísa. Depois eu te conto. A praça eu sei qual é. Praça Irmã Zilda, no Jockey Club. No Jockey. Tá? Provavelmente as pessoas que hoje habitam aquela região nem saibam dessa história, né? Nem tenham isso na memória, porque isso, quando não é falado, quando não é repetido, e aí a questão da educação patrimonial com a data da cidade, né? Cai no esquecimento. E as coisas são esquecidas, elas evaporam, elas não fazem parte da história, né? Elas ficam lá num cantinho. E isso é uma coisa errada de se fazer. Se é um erro, para que repetir erros? Como repetir erros? Para terminar o bloco, são 8h29, uma pergunta que é feita no stream pela sua colega historiadora, Graziela Sicocar Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Grazi, vamos lá. Bom dia a todos. Silvia, como você observa o apagamento da nossa memória através da mudança de nomes, ruas e das praças? Como poderíamos evitar tais ações? Não, o próprio nome da rua, do endereço do museu. Qual era o endereço do museu? Praça do Santíssimo Salvador, número 40. Qual é hoje o endereço do museu? Nem sei o nome, nem quero saber, isso está apagado da minha memória, me recuso a ter essa identidade. É um cidadão norte-americano que provavelmente não veio a Campos, nem saiba que Campos existe no mapa, né? Mas que tem sim um valor. Ele, como pessoa, tem um valor, que foi o fundador do Rotary Club, né? Ele tem valor? Tem, mas tem tanto valor assim para mudar o nome de um endereço que é do centro da cidade, Praça do Santíssimo Salvador, para o nome de um estrangeiro, sabe? Isso me toca
o meu pertencimento como campista. Então, é muito ruim. É ruim também a gente ter um pouco cuidado. Por exemplo, a placa, ou num bom campistês, a placa da rua, da própria prefeitura, né? Tá lá o nome do Coronel e Lobisomem, do romance do Coronel e Lobisomem, né? Escrito errado. E tem outras na cidade. Quem faz um levantamento muito bom disso é o nosso amigo Vilmar Rangel. Ele tem um estudo sobre placas com nome errado, ruas com nome trocado. Gente, eu não sei nem como o correio consegue chegar em determinados lugares nessa cidade, né? Porque o nome de uma rua, ela não serve apenas para homenagear uma pessoa, ela serve também para orientar os núcleos urbanos, né? Campos tem crescido demais, principalmente da década de 80 para cá. Ela teve um crescimento enorme, populacional e urbanístico. Então, nomear rua é importante? Só precisa ficar trocando toda hora, como se a cidade não tivesse espaço para homenagear essas pessoas? Nós temos bairros que têm ruas de A a Z. Por que não nomear essas ruas? Porque fica lá num bairro pobre. Isso é descaso. É pouco conhecimento do nosso território. Eu sinto muito. Bom, são 8h33, e de fato, Silvia, só completando sobre essa questão dos Correios que você levantou, inclusive nesses bairros que você citou aí, as ruas de A a Z, é um problema sem fim para os Correios. Eles costumam deixar na casa de uma pessoa só e dali... Exatamente. Né? Deveria ter uma lei, talvez, rigorosa com relação a essa questão de alteração de nomes. Mas existe, Cláudio. A lei existe. Mas os nossos edis parecem que não a conhecem. É como diz aqui não querem conhecer. No bom brasileiro, então, o bom brasileiro, ele costuma dizer que essa lei não pegou, né? Não pegou, Muito bem, são 8h33. A gente fecha esse bloco, então, o Silvia e Aloysio, e faz um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar um pouco também de Campos, mas ainda, né, de Brasil, com o Bolsonaro em perspectiva histórica. É o tema aí desse próximo bloco, com várias intervenções aqui, a Rafaela Machado também. É só registrar aqui, bom dia, excelente oportunidade de ouvir a querida Silvia Paz. A Sandra Maria Teixeira dos Santos, mexeu com o capim, mexeu comigo, um absurdo, e por aí vai. Jair Gonçalves, está faltando diálogo entre as partes. São alguns dos comentários aqui em nosso streaming. Você pode entrar lá e comentar também, deixar a sua pergunta. A gente faz uma pausa rápida no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.